Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma bênção poder estar aqui com os irmãos e poder ter a oportunidade de ministrar uma palavra ao seu coração. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11 e o verso 9. Evangelho de Lucas, capítulo 11 e o verso 9. Vamos ler aqui do verso 9 ao verso 13. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, focasse toda a sua atenção e a sua concentração agora aqui. Nós tivemos um momento tão glorioso, não sei você, mas eu senti tanta unção de Deus durante esse louvor, agora também na ministração da oferta, muita, mas muita glória de Deus. E é impressionante como Deus pode mudar as coisas rapidamente na nossa vida. Há 2 domingos atrás, eu estava assistindo os irmãos internados no hospital, doente, estava lá em Goiânia, e uma semana depois eu já estava aqui celebrando com os irmãos, outra semana depois eu já estou aqui ministrando para os irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus é bom. E aí todo mundo pergunta, né, pastor, você já está bem, está 100%? Hoje eu descubro se eu já cheguei no 100%. Eu estava achando que eu estava em 90%. Mas tive que pregar ontem, vou pregar hoje de novo, então vou testar para ver o 100% hoje para a glória de Jesus. Amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 11, verso 9, diz o seguinte. Não sei, na sua Bíblia, na minha aqui tem um subtítulo que diz, Jesus incita a orar, ou Jesus incentiva a orar. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? É uma pergunta, quantos pais nós temos aqui? Levanta a sua mão. Se o seu filho te pedir pão, você daria uma pedra? Ninguém de nós daria, né? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Glória a Deus. Fala assim comigo, Pai Celestial. Aqui, esse versículo, são aqui 4 versículos, mas é uma promessa muito poderosa da parte de Deus. Por quê? Porque o Senhor está falando para você, olha, se você pedir, você vai receber. E é uma afirmação forte, já logo no começo, pois todo o que pede, recebe. Pergunta para o irmão que está aí do seu lado, quem recebe? Fala para ele, todo o que pede. Não é toda pessoa que recebe, é todo o que pede. Pastor, então o que eu preciso fazer para receber algo da parte de Deus? Pedir. Você precisa pedir. Mas às vezes, durante algum tempo, nós aqui mesmo na videira, recebemos um ensino errado e equivocado, de que pedir é incredulidade. Você poderia até pedir para Deus só uma vez, mas alguém que sabe que realmente é filho, não precisa pedir as coisas para o pai, você já tem tudo à disposição, você vai lá e pega. E simplesmente se apropria. Mas como é que eu faço com esse versículo aqui então, que Jesus, o próprio Cristo, está falando, pede. Todo o que pedir, não é todo o que quiser, é todo o que pedir vai receber. Mas aí fala algo aqui, ele fala do Pai Celestial. Tem um negócio que você precisa orar por revelação. Para mim, é a maior revelação da nova aliança, que é o quê? Cristo, ele veio apresentar a Deus para nós como Pai, porque Deus, ele sempre foi, Deus, ele sempre será, Deus, ele é Deus de muitas pessoas, mas ele não é Pai de todos.
Deus é Deus de um cachorro e é Deus de um ser humano. Deus é Deus de um pássaro e é Deus de um gato. Ele é criador de todos esses seres, mas Ele não é pai de todos eles. João capítulo 1 e verso 12 diz: a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então quem é filho de Deus? As pessoas falam aí fora, todo mundo é filho de Deus, você já ouviu isso? Mentira, não é. Quem é filho de Deus é aquele que crê que Jesus Cristo veio sendo Deus, veio como homem, é o Filho de Deus, mas também é o próprio Deus. Esse aí que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, esse é filho de Deus. E se você observar em todos os 4 evangelhos, todas as vezes que Jesus ia se referir a Deus, ele não falava Deus. Não falava, ele só falava Pai. E essa era a revolta dos judeus, porque um judeu nem sequer tem coragem de mencionar a palavra Deus. Alguém aqui conhece algum judeu? Ninguém, você não conhece nenhum judeu? Só 2, 3, 4, agora está rendendo. Deixa eu te falar, judeu não fala Deus. Ele não fala, meu Deus vai me dar, ele fala o Eterno, o Altíssimo. Deus não. Ele não usa a palavra Deus, Pai, mas é nunca. É a maior heresia que você pode falar para um judeu, falar, Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus. Fala, cala a boca, você está achando que você é quem? Como que você fala assim do Eterno e do Altíssimo? Você não é digno disso. É verdade, não é por dignidade, é completamente pela graça. Mas a Bíblia me garante que eu sou. Fala para o irmão que está do seu lado, você é filho de Deus. Então Jesus veio trazer essa revelação, que parece pouco, parece simples, mas olha aqui para mim, ela muda completamente a sua vida. Ela muda completamente o seu relacionamento com Deus. Hoje eu quero ministrar para você sobre o Deus das grandes e pequenas coisas. As grandes coisas você enxerga Deus facilmente. Deus é um Deus de milagres grandiosos. Deus é um Deus de andar sobre as águas, de abrir o mar, de te dar grandes livramentos, de operar milagres extraordinários na sua vida. Esse é um Deus, é de coisas muito grandes, é de coisas gloriosas. Mas Pai é de detalhes. Um Deus tem mais o que fazer do que preocupar com a roupa que você vai usar. Um Deus tem mais o que fazer do que preocupar com o seu sapato que está furado e você está querendo outro. Isso é coisa muito irrelevante para Deus, mas não é para um pai. Um pai se preocupa, um pai vê e fala, o sapato dele não está legal. Vou fazer um esforço esse mês e vou dar outro para ele. Mas talvez o filho nem pediu o sapato, mas o pai ama. O pai sacrifica pelo filho. Percebe a diferença de você ver a Deus só como Deus, mas ver também como pai? Jesus o tempo todo se referia a Deus como pai. E nós sempre estimulamos os irmãos a pedirem mesmo, pedir por coisas grandes. Quantos creem que Deus tem coisas grandes para você? É isso mesmo. Peça o que você nunca teve coragem de pedir. Ontem aqui no culto de jovens, na ministração do oferta, eu ensinei para os irmãos. Falei, irmãos, peça o que você não tem coragem de pedir. Não olhe, o diabo quer fazer você olhar para si. Para duas coisas. Ah, eu não mereço. Eu não mereço receber isso, ou eu nunca vou conseguir adquirir isso. Aí você está orando por uma casa, você quer uma casa própria, você mora de aluguel há muitos anos. Aí o diabo normalmente fala duas coisas na sua mente, quando você está orando, Deus me dá uma casa, eu quero sair do aluguel. Aí o diabo fala com você, ele põe dois pensamentos, você nunca vai conseguir. Não te sobra dinheiro nenhum, mês nenhum. Falta todos os meses, como é que você vai juntar para uma casa? Como é que você vai conseguir acrescentar uma parcela de um financiamento? Você vai morrer sem conseguir comprar essa casa. Esse é um pensamento comum, é um ataque comum. Qual é o outro ataque comum? Aí você crê e fala, fé não, mas não é eu juntar, não é eu economizar. Deus pode fazer um milagre e pode me dar. Aí sua fé é ativa. Aí o diabo coloca o seguinte pensamento, ele poderia, mas você não é um crente digno de receber uma casa.
Você não ora o suficiente, você não jejua o suficiente, você tem uma vida rasa, você é fraco, você é carnal, você acha que você merece Deus te dar uma casa? Olha para o fulano merece receber uma casa da parte de Deus, mas você não. Você sabe que você não merece. Aí você olha para si, cai no merecimento e como que você se sente indigno de receber da parte de Deus. Pastor, e o que que isso muda? O que que pode mudar em relação a pai? É porque é o seguinte, pai dá sem merecer, filho. Pai dá só porque ama. O filho pode ter acabado de aprontar, aí ele apronta ali e chega e fala, pai, mas me dá tal coisa. O pai fala, amém. Você vai me dar mesmo? Às vezes o filho nem acredita, por que que ele vai dar? Não é porque mereceu, não é porque fez por onde. A maioria das coisas que você recebeu dos seus pais natural, você não fez por merecer. Eles simplesmente te deram. E a Bíblia diz que eles são maus. E te deram coisas boas. Muito mais o nosso Pai Celestial não nos dará. Pastor, por que que às vezes então eu não recebo mais? Pede. Talvez porque não pedimos, ou porque enquanto estamos pedindo algo grande, queremos só o grande, e não nos atentamos para os pequenos. Eu quero orar com você, para que Deus te dê revelação sobre essa palavra, amém? Feche os seus olhos, peça ao Senhor agora a revelação da parte de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, pedindo ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação. Nós queremos nos apropriar da Tua palavra. Senhor, que ela encontre em nós um coração aberto, uma terra fértil, para que essa palavra, como uma semente, possa ser semeada, e ela possa começar a germinar, e ela possa florescer, e ela possa frutificar no nosso coração, de modo a ser uma realidade na nossa vida, e começar a impactar outras vidas e outras pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Como os irmãos sabem, recentemente eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Logo que virou o ano, nós saímos de férias. E o planejamento era ir para Goiânia, passar um tempo com a família, depois ir uns dias para Caldas Novas e voltar. E nada disso funcionou. Eu fui para Goiânia, mas logo que eu cheguei lá, no segundo dia eu comecei a passar mal. E eu comecei a passar mal e parecia sintomas de sinusite. E eu fiquei até, o povo preocupado, isso é Covid, porque tudo agora é Covid também, né? E aí não, é sinusite e tal, até que um dia, estava tomando banho, quando eu fui usar o desodorante, cadê o cheiro do desodorante? Eu falei, esse negócio está estranho. Aí tinha um Vic Vaporub lá perto de mim, peguei e cheirei, nada. Eu falei, esse negócio é Covid mesmo. E aí comecei a passar mal, já estava passando mal, começou a dar febre, e eu fiquei 10 dias direto tendo febre, passando mal. E sabe, dessa experiência, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor, que é o que eu quero compartilhar com você. Eu acabei tendo que ser internado no hospital de campanha lá de Goiânia, feito especialmente para Covid. Fiquei 4 dias internado lá, recebendo medicamento na veia. E aí eu não sou médico, não sou autoridade médica, mas a Bíblia fala em 2 Crônicas 20:20, que se você crê nos profetas de Deus, você vai prosperar. Eu quero te dar um conselho. Se você começar a sentir qualquer coisa que aparente ser sintoma de Covid, vá ao médico. Às vezes você ouve para as pessoas, fica em casa, não vai, é mais perigoso. Irmão, eu te falo na presença de Deus, vai para o médico. Cada um sente uma coisa. Eu sentia febre e comecei a sentir tontura. E eu tomei medicamento e fiquei em casa aguardando, sem mexer com médico nenhum, durante 10 dias. No 11º dia, por insistência de primos, médicos e pela febre, de 10 dias seguidos, sem passar, todo mundo assustou. Febre é sinal de infecção, você está com algum problema, já tinha que ter passado, mas não passa. Tomava o remédio, acabava o efeito do remédio, a febre voltava, tem alguma coisa estranha. Quando eu fui fazer uma tomografia,
eu já estava com infecção bacteriana nos pulmões. Metade de um pulmão meu já tinha ido embora e o outro 25% já tinha ido também. Eu estava morrendo sem sentir nada. Eu não senti falta de ar. A minha saturação era 96, 97, 95. Não sentia nada comum de Covid. Não tive diarreia, tive nada, além da perda do olfato. Mas eu estava morrendo. Se eu tivesse demorado mais 2 dias para ser internado, talvez eu não estivesse aqui agora falando com você. Então, quero te dar esse conselho. Se você começa a sentir algo, procura o médico. Vai ver o que é. Tome os cuidados, como nós estamos aqui. Todo mundo de máscara, distanciado. Usa a máscara aqui, nos lugares que você for. Mas não creia nisso. Não é isso que te livra. Não é isso que te salva. Pastor, mas eu não entendi. Faça tudo que você puder fazer, mas não creia em nada disso que você está fazendo. Quem te guarda é Deus. Quem te salva é Deus. Quem te protege é Deus. E quem te cura é Deus. Quem me tirou do hospital foi o Senhor. Quem me sarou foi o Senhor. Quem está me dando fôlego para estar aqui diante de você é Deus. Amém? Então eu queria compartilhar 3 princípios que eu experimentei da parte de Deus nesse tempo. Que fala, eu fui muito ministrado por isso, um Deus que é o nosso Deus de grandes, mas também de pequenas coisas. Às vezes nós focamos muito nas grandes coisas. Então o primeiro princípio que eu quero te ensinar nessa noite, é que quando você não conseguir orar, chame por Ele. Só fale o nome de Jesus. Pastor, como assim? Como eu não conseguiria orar? Irmãos, eu senti nos últimos dias, especialmente no dia que eu fui internado, eu senti uma tontura tão grande, que a sensação era como se eu tivesse completamente bêbado. E 2 pessoas pegassem a minha cabeça e chacoalhassem ela com toda a força ao mesmo tempo. Eu sentia como se o meu cérebro estivesse batendo na parede do meu crânio. E tudo rodava. Primeiro eu não conseguia ficar em pé direito. Depois eu não conseguia ficar nem sequer sentado. O único jeito que eu conseguia suportar um pouco era deitado. No dia que eu fui para o hospital, quando eu me levantei para tomar banho, quando eu saí do banho, eu achei que eu ia desmaiar ou morrer dentro do banheiro. Aí com muita dificuldade eu consegui chegar até a cama, caí em cima da cama e eu chorava de desespero. Por quê? Porque estava tudo rodando completamente. E aí quando eu fui internado, eu não conseguia, a partir desse momento eu não conseguia orar. Eu não conseguia ter um pensamento sequer, eu não conseguia concentrar em nada. Não sei se você já teve uma experiência dessa, foi a primeira e no nome de Jesus foi a última, horrorosa. Eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia raciocinar nada, eu não conseguia orar. E o mais estranho é que eu não sentia absolutamente nada da parte de Deus. Eu estava lá no hospital e eu não sentia a presença de Deus. A impressão que eu tinha é que eu estava sozinho, eu estava abandonado. Eu não sabia onde o Senhor estava, eu não sentia absolutamente nada da parte de Deus. Eu me lembro em uma ocasião que eu estava conversando no WhatsApp com o pastor Zemar, e ele perguntou qual que é a sua impressão, o que você está vendo nisso, é um ataque, o que é, qual o discernimento que você está tendo? Eu falei, nenhum, não tinha discernimento nenhum, não tinha visão nenhuma, eu não tinha sentimento nenhum, não sentia Deus, eu não conseguia falar com Deus, eu não ouvia de Deus, estava tudo neutro. Apagado, não conseguia orar. Aí eu consegui fazer uma coisa. Eu consegui ouvir um testemunho do pastor Wilson Oliveira, lá de São Paulo, que eu te recomendo. Ele teve uma experiência parecida. E aí ele testemunhou depois, quando ele saiu do hospital, como foi a experiência dele lá. E aí quando eu ouvi, está no canal dele no YouTube, PW Silva, entra lá, é coisa de uns 20 minutos, vale a pena cada segundo. Mandei mensagem para ele chorando de dentro do hospital. Falei, o Senhor me abençoou demais. Porque naquela hora, no testemunho dele, eu falei, eu não consigo orar. Mas clamar o nome de Jesus eu consigo. E foi o que eu comecei a fazer. Eu simplesmente deitado na cama, eu falava, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, só isso. Todo crente tem muito bordão, não é verdade? E muitas vezes nós falamos, Jesus, nesse nome há poder. Há mesmo, mas nós usamos pouco. Nós às vezes falamos muito em outras frases, mas clamamos pouco. E a Bíblia fala que graça e verdade vieram com Cristo. Graça e verdade são Cristo. No original, graça e verdade é uma palavra só, não são duas. Então, quando você está clamando por Jesus, quando você declara o nome de Jesus, você está clamando por graça e verdade. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é capacitação sobrenatural. O que eu precisava naquela hora? Eu precisava de capacitação sobrenatural. Graça e verdade. O que é verdade? Verdade é o que te liberta. Era o que eu precisava de libertação de uma situação de tribulação, eu precisava de libertação de uma doença, eu precisava de libertação de um mal-estar. Então quando eu comecei a clamar Jesus, 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 aí eu comecei a sentir a presença de Deus. A partir desse momento, eu comecei a perceber, eu não estou sozinho nesse lugar. Porque até então eu me sentia completamente sozinho. Há situações em que você não consegue nem orar. É tão desesperadora que você não consegue tirar algo do seu coração. Eu vou orar o quê? Eu vou falar o quê? Fala o nome dele. Clama o nome dele. A cada vez que você clama o nome dele, graça e verdade é derramado sobre a sua vida. Sempre que você clamar pelo nome de Jesus, graça e verdade vão vir sobre a sua vida. Talvez você não sabe o que falar, você não sabe o que pedir, mas quando você clamar por esse nome, você nunca vai ficar na mão, porque todo o que pede recebe, todo o que clama, o que procura acha, o que bate encontra, a porta vai abrir. Sempre que você falar, o seu Pai está com os ouvidos abertos para te ouvir. Clamar por Jesus é clamar por graça e verdade. Você sempre vai receber. Outra coisa que às vezes acontece conosco e pode ser frustrante. A Bíblia diz que todo o que pede recebe. Mas você já teve coisas que pediu e não recebeu? E parece que Deus te deu um não. E aí se você foca naquilo é frustrante, porque se o seu pai natural não te dá algo que você pede, você imagina, talvez é porque ele não pode. Então eu estou querendo aqui um carro, e meu pai está falando que não pode. Eu estou querendo um celular, meu pai está falando que não pode. Amém, com certeza é porque ele não tem dinheiro, ele não tem condição. Mas quando você pede para Deus não há impossíveis. Então se você pede para Deus e Deus não te dá, imediatamente o diabo te acusa, ele não te ama. Ou ele não te ama, ou ele te ama, mas você não merece. Você não é digno de receber essa bênção. E aí você pede, e se tratando de Deus, do Pai Celestial, você sabe que não há limites. Então se Ele pode e não dá, o que o diabo trabalha na nossa mente? É porque Ele não quer. Por que Ele não quer? Ou porque Ele não me ama, ou porque eu não mereço. Ou porque eu tenho que fazer algo para conquistar isso. Mas fala com o irmão que está do seu lado, tudo é pela graça mediante a fé. Então nunca tem a ver com merecimento na nossa vida. Sempre tem a ver com revelação da graça. Pastor, mas o que pode estar acontecendo de eu pedir algo e não receber? Eu e você precisamos de muita revelação em cima de Romanos capítulo 8, verso 28. Você cantou aqui no louvor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tem alguém aqui que ama o Senhor? Você sabe que Deus tem um propósito na sua vida? Então você é essa pessoa. Fala assim, todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas é fácil entender que coisas boas cooperam para o seu bem. Mas coisas ruins é complicado. Pastor, mas Deus manda coisas ruins? Nunca. O diabo é que manda. Mas tem uma pergunta sábia que você deveria fazer sempre. O diabo mandou,
Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? É óbvio que não era da vontade de Deus que eu adoecesse. Pastor, onde você pegou Covid? Foi em Goiânia? Foi em Belo Horizonte? Quem te passou? Irmão, pega do inferno, quem passa é o diabo. Para todo mundo. Não interessa. Ah, é porque eu tive com fulano, eu tive com Beltrano. Não, você teve com algum demônio e não reparou. Porque ninguém passa praga para ninguém, é o demônio que faz isso. Todas elas vieram do inferno e essa veio mais ainda. Essa foi produto elaborado. Mas não interessa, não fica preocupado com isso. Agora é óbvio que Deus não queria, mas por que deixou? Porque de alguma maneira isso iria cooperar para o meu bem. E lá no hospital eu comecei a discernir que realmente iria cooperar para o meu bem. Segunda coisa que eu quero te falar nessa noite é que quando você não receber o milagre, que é a coisa grande, peça por coisas pequenas. O que eu fazia? O que eu fiz antes do hospital? Durante todos os dias que eu estava lá em Goiânia com os meus pais passando mal, irmãos, eu orei, eu pedi, eu repreendi, eu restaurei a minha saúde, eu reivindiquei a obra consumada da cruz, eu fiz tudo o que eu tinha conhecimento e revelação em relação à cura sobre a minha vida, nada funcionou. Deus é poderoso para me curar instantaneamente, sim ou não? É. No primeiro dia que eu passei mal e orei, o Senhor poderia ter me curado, por que não curou? Porque não fez esse milagre. 10 dias passando mal, aí eu fui para o hospital, e lá dentro do hospital eu clamei desesperadamente, Senhor, não deixa eu ficar aqui, eu não quero ser internado, me cura e deixa eu ir embora para casa. Mas Deus não fez, eu fiquei internado. Mas Deus poderia fazer, mas não fez. Eu pedia pelo milagre, eu pedia por algo grande, mas Deus não fez. Fiquei internado. Até que no segundo dia de internação, depois de eu já conseguir orar, depois de eu ter clamado pelo Senhor, o Senhor falou comigo. O que o Senhor falou comigo? Você vai ter que passar por isso. Mas você não está sozinho. Eu vou passar com você. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Aí eu mudei a minha oração. Pastor, você não orou mais para ser curado? Não. Porque aí eu já sabia que eu seria curado em uma questão de tempo. Aí eu mudei a minha oração. A minha oração não foi por coisas grandes, porque era sempre pelo grande milagre que nunca vinha. Eu estava ficando frustrado. Aí eu comecei a orar por coisas pequenas, coisas de pai. Pastor, que tipo de coisa? Eu comecei a falar com o Senhor, falar, Senhor, eu não consigo comer. Me dá apetite. Me faz conseguir comer. Eu não sei o que aconteceu em mim, sabe, comida de hospital não tem graça, né? E não tem tempero. Para mim tinha tempero demais. O que eu perdi do olfato foi tudo para o paladar. E aí quando o olfato voltou assim, parecia um olfato de cachorro. Eu sentia cheiro da outra ala do hospital. Quando chegava a comida que eu abria, eu já fechava. Nossa, que tá puro tempero. Feijão, demorei uma semana para conseguir comer feijão. E eu não conseguia comer nada, eu conseguia mal comer fruta quando vinha. E eu falei com o Senhor, Senhor, me capacita a comer, senão eu vou piorar. Eu vou ficar pior do que eu já estou. E aí eu comecei a ver a cada pedido a resposta do Senhor. E o agir do Senhor. Aí eu lembro um dia, mandei até foto para o pastor Zemar. Mandaram 2 coxas de frango assada. E eu consegui comer o frango. Foi o primeiro dia que eu consegui comer carne. Aquilo desceu, logo depois que eu orei. Foi uma alegria tão grande. É algo assim mínimo, pequeno. Eu orava pelo milagre grandioso e não via nada. Quando eu orei para conseguir comer uma coxa de frango, eu senti o amor de Deus. Eu senti o agir de Deus. Aí dava muito incômodo às vezes no braço onde eu estava recebendo medicamento.
Eu me lembro de orar e falar, Senhor, eu não estou conseguindo dormir. Está ruim esse braço, me ajuda, tira essa dor. Aí a dor foi embora. Aí eu consegui dormir uma noite inteira. Aí eu orei, Senhor, abrevia o tempo. Não tem nada para fazer aqui, está ruim, está chato. Faz o tempo passar depressa, faz o relógio correr rápido. E aí a cada oração, de coisa muito pequena e de coisa muito simples, eu via o agir de Deus. Mas na grandiosa, eu não estava vendo. Nas coisas de detalhe de pai, eu comecei a ver o cuidado, eu comecei a ver cada agir, eu comecei a ver cada resposta. E eu fui cada vez enchendo mais de fé e fortalecendo mais a minha fé. É interessante que a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 2, diz assim, melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem em consideração. Ou seja, é melhor você ir num lugar onde tem luto, do que num lugar onde tem festa. Porque no lugar onde tem luto, você vivo vai aprender. Vai aprender o quê? Vai aprender o que eu aprendi naquele hospital. Foi a segunda vez que eu tive uma experiência forte de quase morte. Porque no dia que eu fui internado, eu falo para os irmãos na presença de Deus, eu achei que eu não voltava. Eu achei que eu não sairia lá do hospital. E você pensa muitas coisas nessa hora. E quando eu estava lá, sabe o que tinha importância e o que tinha relevância? Não era nada grande. Eu não olhei nem um dia meu saldo no banco enquanto eu estava lá. Não me interessava se eu tinha dinheiro ou se eu não tinha dinheiro. Não tinha projeto financeiro. Não tinha alvo, não tinha desejo. Não queria saber de viagem, não queria saber de carro, não queria saber de comprar nada. Eu só queria saber duas coisas. Eu queria saber da minha esposa, minhas filhas e da igreja. As duas coisas que eu mais queria. Senhor, eu quero sair daqui. Eu quero abraçar minha esposa. Quero abraçar minhas meninas. Eu quero voltar para Belo Horizonte. Eu quero chegar no culto. Eu quero ver os irmãos. Eu quero voltar para o meu contexto. Eu quero voltar para a minha realidade. Eu quero estar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Não interessava mais nada. Eu não queria saber de mais nada. É isso que Eclesiastes está dizendo. Quando você se depara com a morte, você percebe o que realmente tem importância. E foram tantas pessoas que às vezes estavam tão distantes e que foi sendo restaurado. E tinha gente que às vezes tinha, 2, 3 anos que eu não conversava. E que às vezes ficou um mal-estar entre nós por causa de besteira. Mas numa situação dessa, você não quer saber mais o que falou, o que deixou de falar, o que deixou de fazer. A pessoa te procura, você procura a pessoa, relacionamentos são restaurados. Por quê? Porque em vista da morte, isso é irrelevante. Você brigar com seu parente porque ele atrasou um pagamento para você, porque ele te pegou uma roupa emprestada e não devolveu, isso é ridículo. Nós temos problemas pessoais e às vezes de relacionamento que são ridículos diante de uma situação dessa. De gente que às vezes você não quer falar mais, ou que você é implicado, ou que você não gosta, mas diante de uma experiência dessa, você é muito ministrado. Eu fui muito ministrado pelo amor de Deus. Pela oração dos irmãos, eu não conseguia responder o tanto de mensagem que eu recebia. E irmãos orando, aqui em Belo Horizonte, em Goiânia, em São Paulo, em Teresina, em Cuiabá, em Atlanta, em vários cultos, em vários lugares, irmãos que pediram, irmãos que falaram, e às vezes mandavam vídeos, e como eu fui ministrado pelo amor de Deus. Como Deus foi ministrando isso no meu coração. Lembra disso, quando você estiver orando, por algo que você quer muito, algo que você deseja muito, exerça a fé sim para coisas grandes, e peça. Pastor, mas como assim? Deixa eu ilustrar para você. Continue pedindo e sonhando, por exemplo, pela sua casa própria.
Pastor, mas está tão difícil, tão complicado e não sobra nada. Continue orando por ela, mas peça a Deus também para te dar graça para pagar o aluguel. Por quê? Porque o aluguel em vista da casa própria é bem pequeno. Mas glória a Deus, meu irmão, que você tem uma casa para morar e você consegue todo mês pagar aluguel. Isso é graça da parte de Deus, isso é bênção da parte de Deus. Seja grato naquilo que você tem, almeje o que você ainda não tem. Ore por aquilo, peça por aquilo, declare por aquilo, mas também agradeça tudo aquilo que você já tem. Quanto mais você agradece, mais é ampliado, mais é multiplicado. E por fim, para a gente encerrar, os irmãos do louvor, pode subir aqui. Terceira coisa que eu quero ministrar para você e para encerrar nessa noite. Celebre a vida. Celebre a vida. Vou voltar lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Abre sua Bíblia lá. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens. E os vivos, quantos estão vivos aí? Amém? Então você vivo, tome em consideração. Tome em consideração o quê? Que nesse mundo só há morte. Não há outra coisa nesse mundo. Nesse mundo só há morte. Tudo que você conhece nesse mundo começa e acaba. Abre e fecha. Nasce e morre. Tudo que eu e você conhecemos na nossa vida é morte. O fim disso é morte. Você nasceu um dia e vai morrer em algum outro dia. Uma empresa foi aberta lá fora, um dia ela vai fechar, vai morrer. A planta que você plantou está nascendo, está florescendo, um dia vai morrer, um dia vai acabar. Nesse mundo só há morte. O único local que concentra vida e que há vida é Deus. Só há vida em Deus. Aquele que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque Jesus é vida. E o pastor Zé Mário falou algo precioso, nós falamos antes de acontecer. Pastor, mas isso é bíblico? Sim, porque Jesus estava vivo e falou, eu sou a ressurreição e a vida, ele não tinha nem morrido. O que ele estava fazendo? Falando antes. Ainda vai acontecer, mas deixa eu te falar, já é. Eu sou a ressurreição e a vida. Só há vida em Cristo. Eu e você só começamos a viver a partir do momento que aceitamos a Cristo. Mas ainda que aceitemos a Cristo, se vivemos uma vida fora dos propósitos de Deus, essa sua vida crente é morte. Mas no Senhor nós só temos vida. Você sabia que no Antigo Testamento fazia parte da lei celebrar 6 festas por ano ao Senhor? Se você não fizesse, pastor Arthur, 6 festas no ano para Deus, você estava em pecado. Agora já imaginou, obreiro Luciano, de 2 em 2 meses você faz aniversário. Mês sim, mês não, festa de aniversário do pastor Arthur. Ele manda o convite para você, está lá no salão de festa, e você fala, mas esse cara não cansa de festejar, não. Assim é o nosso Deus. Hoje não tem mandamento mais de celebração, mas essa deveria ser a marca de todo crente. Você sabe, esse negócio é para sua proteção, mas nós precisamos orar para acabar, porque esse negócio de máscara é uma praga. Sabe por quê? Porque eu não vejo o seu sorriso, e a marca do crente é o sorriso. Essa epidemia veio para querer acabar com a vida da igreja. Por quê? Porque agora não podemos abraçar, mas a Bíblia manda abraçar e beijar. E fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Como é que eu sei que você está alegre com esse trem na cara? Eu não sei. Então nós precisamos orar também, para esse negócio acabar. Para extinguir isso, porque não vos conformeis com este século. Aí o que começa a acontecer? Começa a comprar máscara mais bonitinha e fashion, mais moderna e não sei o que, e essa é mais confortável. Eu não quero a confortável, eu quero a que tiver espeto para espetar minha cara, para eu lembrar que esse trem não pertence em mim, eu não quero isso no meu rosto.
Eu não quero a confortável, eu quero a desconfortável, porque isso não faz parte de mim. A alegria deve ser a marca de todo crente. A celebração deve ser a nossa marca. Quero ler um último versículo com você, que é de Neemias capítulo 8 e verso 10. Quem me conhece sabe, eu brinco que é o meu versículo favorito da Bíblia. Diz assim: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Deixa eu falar um negócio para você. O alvo, observa o que o diabo tenta fazer conosco todos os dias. É sempre a mesma coisa, é uma coisa só. Só isso. Ah, pastor, não é matar, roubar e destruir. Não, o negócio, o caminho é sempre o mesmo. O diabo todos os dias ele quer tirar a sua alegria. Você está bem, você está feliz, você chega para trabalhar animado, aí de repente você descobre que o fulano de tal, seu colega de sala, foi promovido. O que é que o diabo faz com isso na mesma hora? Podia ter sido você, Carlos, mas não foi. O que é que ele quer fazer? Tirar a sua alegria. Pastor, por quê? Porque se ele tirar a sua alegria, ele mina a sua força. Se ele tirar a sua força, você morre. Você pode não morrer fisicamente, mas você morre espiritualmente. Olha o que diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deixa eu traduzir para você qual que é o Deus que você serve. Sabe o que o Senhor está falando aqui para você? Neemias 8:10, se eu parafrasear para você, para deixar bem claro, o versículo está dizendo o seguinte: faz um churrasco, meu filho, como uma picanha gorda e suculenta, toma uma coca trincando de gelado, junta com os irmãos e vai ser feliz, porque isso te dá força. Você já viu que comunhão é mais resistido que célula? Se organizar uma comunhão geral da igreja, vai pipocar problema para todo quanto é lado para você não aparecer. Mas para vir para o culto você vem até fácil. Por quê? Porque a comunhão é uma celebração, é informal, manifesta alegria na vida uns dos outros. Pastor, e o que é que isso gera? Força. Você fica cada vez mais forte quando você está em comunhão com os irmãos. A força do irmão fortalece você. Um ao outro ajudou e disse: ser forte. Por isso que o diabo não quer. O diabo não quer que você reúna. O diabo não quer que você encontre. O diabo não quer que você celebre. Aí ele fica te dando número de mortos, número de infectados. Aí ele fica te trazendo notícia. Mas deixa eu te falar, nós não somos desse mundo. Nós não vivemos de acordo com esse mundo. Não foca nessas coisas. Pastor, mas são dias difíceis. Pois é nos dias difíceis que nós vamos celebrar. Porque no dia fácil até o ímpio dá conta. No dia fácil qualquer pessoa consegue. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. A vida é uma dádiva. Você pode ter muito problema, você pode ter muita dificuldade, mas deixa eu te falar, em primeiro lugar, você está vivo. Deus te deu uma vida. E mais do que isso, Deus te deu uma vida na presença dEle. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. Você pode estar sem dinheiro, você pode não estar com a sua saúde plena, mas você está vivo, filho. Você expressa a glória de Deus onde você for. Tribulação, a Bíblia fala que ela é leve e momentânea, vai passar. Estava ruim no hospital, mas passou, já acabou. Estava difícil, estava doído, mas acabou. E sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando eu saí daquele hospital, eu saí outra pessoa. Eu estou muito mais agradecido. Eu estou muito mais paciente. Eu estou o tempo todo feliz por coisas pequenas. O dia que eu cheguei aqui em Belo Horizonte e fui no supermercado, é porque eu estava de máscara, senão o povo tinha achado esse cara retardado. Porque
que eu passava nos corredores assim, rindo.